Muito bem, pessoal, vamos iniciar o estudo sobre a lei orgânica do município de Rio Pardo. Lei essa que é cobrada para todos os cargos aí no concurso. A lei orgânica é a lei que organiza o município, por isso esse nome orgânica. Qual é a norma que organiza a União, o poder público federal? Ele é organizado pela Constituição Federal. E do estado do Rio Grande do Sul é a Constituição Estadual. E no município de Rio Pardo não tem Constituição Municipal, existe a lei orgânica, que é a mais importante lei do município. Por isso que ela é cobrada na prova do nosso concurso, certo? Então vamos estudar aqui as normas que regem o município de Rio Pardo. Os seus dois poderes, executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores de Rio Pardo. É isso que nós temos, então, já no início da nossa lei orgânica. E na nossa apostila tem alguns mapas mentais que vão ajudar a compreender, fixar e revisar o conteúdo depois. E aí na primeira página já tem aí logo abaixo do artigo 2º o mapa mental dos poderes, que eu vou fazer aqui no quadro. Os poderes do município, que são dois. Nós temos dois poderes no município de Rio Pardo, como em qualquer município. Nós temos o poder legislativo, e ali no legislativo tem a atuação da Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e temos o poder executivo. E no poder executivo tem a atuação da prefeitura, né? A prefeitura de Rio Pardo é o poder executivo. Então é isso que nós temos nessa apresentação dos poderes do município. Por que eu estou mostrando isso no quadro e por que tem um mapa mental? Porque tem uma pegadinha muito habitual da banca. A banca vai lá, e ela já fez isso em concursos de outros municípios, que essa mesma banca aplicou, e ela falou o seguinte: o município tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aí tu pensa, sim, porque tem um fórum em Rio Pardo. Claro, não, porque o fórum ele é da Justiça Estadual. E tem municípios que têm também fóruns da Justiça Federal. Agora não existe Justiça Municipal. O município não tem poder judiciário. Quem tem 3 poderes é a União e o Estado. Esses sim terão os 3 poderes. O Legislativo, que no Estado é a Assembleia, o Executivo, que vai ser o governo do Estado, e aí sim, o Poder Judiciário, que no Estado vai ser o nosso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e os fóruns espalhados por todo o Estado. E no âmbito da União também, a gente vai ter no Legislativo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, no Executivo a Presidência da República e no Judiciário a gente tem lá a Justiça Federal. Tem também, claro, STF, STJ, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, várias que são dessa Justiça da União, né? E no município não tem essa de poder judiciário. Então, se a banca afirmar na prova que há poder judiciário no município de Rio Pardo, isso é pegadinha e tu não pode cair nessa. Não vai cair nessa. Tem só 2 poderes em Rio Pardo, executivo e legislativo. Aí o parágrafo 1º deste artigo 2º, ele prevê que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Por que isso? Porque a ideia da separação dos poderes é para garantir um Estado de direito e um Estado democrático. Por isso, a prefeitura, muitas coisas que ela precisa fazer, ela vai precisar da autorização da Câmara. E ela vai perguntar para os vereadores, que são os representantes do povo. E eles vão autorizar ou não a prefeitura a atuar. Então não pode a Câmara de Vereadores passar para a prefeitura as suas atribuições de legislar, de fazer leis e de fiscalizar a atuação da prefeitura. Assim como a prefeitura não pode passar atribuições suas para a Câmara de Vereadores, porque a função da prefeitura é administrar o patrimônio municipal, os serviços públicos municipais e as necessidades do povo de Rio Pardo. Já a Câmara dos Vereadores vai discutir e votar as leis e também vai fiscalizar a prefeitura, julgando inclusive as contas do prefeito todo ano, como a gente vai ver aqui no estudo desta lei orgânica, certo? E o parágrafo 2º prevê que o cidadão que tiver investido na função de um poder não pode investir a do outro. Como assim? Não é possível que alguém esteja ao mesmo tempo no legislativo e no executivo.
ou atua num ou atua em outro. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Ah, professor, mas lá em Rio Pardo tem um vereador que ele é secretário municipal. Eu não sei, eu nem conheço os políticos do município, eu estou só dando um exemplo, certo? Professor, tem um vereador, então, que é secretário, sei lá, de saúde, de educação, seja o que for. Bom, tudo bem, pode acontecer. O prefeito ele pode convidar um vereador para ser seu secretário municipal, sem problema nenhum. Com um detalhe, quando o vereador vai para o executivo, ele vai se afastar do legislativo. E o suplente vai assumir o lugar dele. Porque o vereador não pode ao mesmo tempo ser vereador e ser secretário. Ele pode ser secretário e se afasta lá da função de vereador, um suplente assume. Bom, o artigo 3º prevê que quando foi feita esta lei foi mantido o território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Os limites do município, né? Que é os limites que ele tem do seu território com os municípios vizinhos. O artigo 4º prevê que os símbolos do município são estabelecidos em lei. E o artigo 5º traz a autonomia do município. Pessoal, a autonomia do município significa que o município de Rio Pardo não é subordinado ao governo estadual nem ao governo federal. Não existe hierarquia entre os poderes. São entes autônomos da nossa federação, a União, os estados e os municípios do Brasil. E um não está acima do outro, um não é subordinado ao outro, eles têm autonomia. E como é que se demonstra, como é que se expressa a autonomia aqui do município de Rio Pardo? Ela se expressa porque o povo de Rio Pardo vai às urnas e elege diretamente os seus vereadores, elege o prefeito e o vice-prefeito. Existe uma administração própria no que respeita ao interesse local do município, que é a administração que é feita pela prefeitura, pelo Poder Executivo. E também há no município de Rio Pardo a adoção de legislação própria. Claro, as leis municipais votadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores. Por esses 4 motivos, a gente pode afirmar que Rio Pardo é verdadeiramente um ente autônomo da nossa federação. E aí, para ajudar vocês a memorizar, também tem um mapinha mental ali na apostila, tratando justamente dessa expressão da autonomia do município. Seguimos falando sobre competência, tem só 3 artigos, e é interessante essa lei orgânica de Rio Pardo, ela foi atualizada e ela está bem resumida, está bem sucinta, o que é muito bom para nós que estamos estudando, porque tem lei orgânica de muitos municípios que ficam copiando disposições da Constituição Federal. Aqui em Rio Pardo eles simplesmente fazem referência à Constituição, mas não copiam tudo, o que torna o teu estudo um pouco mais fácil aqui nesse estudo para a prova, né? Porque não é tanta coisa para ler como em outras leis orgânicas de outros municípios. E aí simplesmente diz no artigo 6º que a competência legislativa e administrativa do município está estabelecida já na Constituição Federal e estadual e vai ser exercida na forma prevista nas leis e nos regulamentos, nas normas aqui do município de Rio Pardo. A prestação de serviços públicos, conforme o artigo 7º, ela vai ser feita pela administração pública. A prefeitura vai prestar os serviços públicos de forma direta, quando os servidores da prefeitura prestam o serviço, ou de forma indireta. Na forma indireta, a prefeitura delega para alguém a prestação, ou faz um convênio, uma parceria, um consórcio. Por exemplo, transporte coletivo. Faz uma licitação e uma empresa privada vai explorar esse serviço. Isso é uma delegação que a prefeitura faz. E o artigo 8º fala dos tributos municipais, são aqueles estabelecidos lá na Constituição. Também a lei aqui não se preocupa em copiar eles, então para a nossa prova aqui sobre a lei orgânica eles não vão cobrar nada sobre tributos. Então nessa primeira parte aqui está bem resumida mesmo a lei orgânica e a gente já concluiu a parte introdutória. Sempre tem uma parte introdutória na lei orgânica e aqui em Rio Pardo ela está nesses 8 primeiros artigos. O que faz a lei orgânica agora? Ela vai falar sobre o poder legislativo no próximo capítulo, e tem bastante coisa para a gente falar, certamente ficaremos até o fim desse vídeo, e no próximo falando sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e depois tem um capítulo que fala sobre o poder executivo, sobre a prefeitura e demais ações do município, como falaremos também na sequência aqui do nosso curso. Bom, vamos então iniciar o estudo do poder legislativo. A partir de agora nós vamos conversar somente sobre a Câmara de Vereadores
do município de Rio Pardo. E esse é um assunto, é um capítulo que as bancas adoram cobrar em prova. Se vocês olharem provas recentes da banca em outros municípios, vão encontrar questões sobre poder legislativo. Então é essencial a gente compreender bem algumas regrinhas. Claro que eu vou destacar aqui aqueles pontos que a banca mais cobra em prova, por isso mesmo que tem esses quadros e esses mapas mentais na apostila, que são destaques justamente do que geralmente cai nessas provas, certo? Vamos lá então, pessoal. O artigo 9º, essencial, número de vereadores. A lei orgânica prevê uma composição com 13 vereadores, conforme artigo 9º. O artigo 10, ele fala o período de funcionamento da Câmara. Porque a Câmara de Vereadores tem um recesso. No verão, que está muito calor, para ficar trabalhando, eles fazem um grande recesso. Mas, de 25 de fevereiro até 31 de dezembro, é o período normal de funcionamento. Aí, de 1º de janeiro até 24 de fevereiro, seria o recesso. Ali na lei diz que de 1º de janeiro a 25 de fevereiro é o recesso. Aí fica estranho, né? Porque 25 de janeiro é o fim do recesso e é o primeiro dia. Tá um pouquinho mal elaborado isso, né? Mas na hora da prova, se cair como está escrito aqui, tu marca que está certo. Por quê? O funcionamento da Câmara é esse. 25 de fevereiro a 31 de dezembro. E o recesso, segundo a lei, é de 1º de janeiro a 25 de fevereiro. Bom, o artigo 11 prevê que no primeiro ano de cada legislatura, primeiro, o que é uma legislatura, professor? A legislatura é o mandato. E aí na legislatura a gente tem 4 sessões anuais. Cada ano é uma sessão da Câmara, uma sessão anual. E a legislatura é o mandato, os 4 anos. Então lá no primeiro ano da legislatura, o artigo 11 prevê que a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro. Vejam, normalmente 1º de janeiro ela está de recesso. Agora, no primeiro ano do mandato, que é de 4 anos, a Câmara se reúne dia 1º de janeiro. Para quê? Para dar posse nos que foram eleitos no mês de outubro. Porque em outubro a gente elegeu ali prefeito, vereadores, e aí eles têm que tomar posse. Dia 1º de janeiro, então, a Câmara vai funcionar nesse primeiro ano para dar posse para o prefeito, para o vice e para os vereadores. E aí começa o ano, né? Bom, nesse dia 1º de janeiro, além de dar posse, a Câmara elege a sua mesa. O que é a mesa da Câmara? São alguns vereadores que são eleitos, dentre eles, para comandar a casa. Então, no dia 1º de janeiro, esses 13 vereadores eleitos tomam posse e eles fazem uma votação. E eles escolhem presidente, vice-presidente, secretário. São alguns vereadores que vão comandar a Câmara de Vereadores ali naquele primeiro ano. Porque é interessante. O mandato é de 1 ano e é permitida a reeleição, conforme está ali no artigo 12. Então, quem for presidente da Câmara no primeiro ano, pode concorrer de novo e continuar como presidente no segundo ano, por exemplo. Geralmente isso não acontece porque os vereadores fazem um acordo, né? Um conchavo, né? Esse ano eu vou, ano que vem eu te apoio e a gente faz esse toma lá da cá e todo mundo acaba presidindo a Câmara por 1 ano. Geralmente é assim que acontece nas câmaras de vereadores, né? Mas se algum vereador quiser concorrer à reeleição para o mesmo cargo, ele pode, não há proibição. Tem outros municípios que é proibida a reeleição. Então tem 2 informações importantes sobre o mandato da mesa. Porque vejam, o mandato dos vereadores é de 4 anos. E aí, em cada ano, vai ter eleição de uma mesa. E quem foi da mesa no primeiro ano, pode ser no segundo, pode ser no terceiro, sem problema. Não há proibição de reeleição. Então tem que lembrar, é 1 ano o mandato da mesa e é permitida a reeleição. O artigo 13 fala sobre a sessão extraordinária da Câmara. É que vai ter lá um dia da semana que a Câmara vai funcionar, está previsto lá no regimento interno da Câmara. Uma vez por semana, então, a Câmara se reúne. E se nessas sessões semanais a Câmara não dá conta de discutir e votar tudo que precisa ser votado, é possível convocar uma sessão extraordinária, uma sessão a mais. É isso. A qualquer tempo, o presidente da Câmara pode fazer essa convocação ou a maioria dos seus membros. Quer dizer, mais da metade dos vereadores, né? Essa é a ideia dessa disposição aqui. Bom, e durante o recesso, e somente durante o recesso, também a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica
com uma espécie de plantão durante o recesso, ou o prefeito podem também fazer uma convocação de uma sessão extraordinária. Mas eles é apenas no recesso que eles podem. Os demais, o presidente da Câmara e mais da metade dos vereadores, a qualquer tempo podem fazer a convocação para uma sessão extraordinária. É interessante que quando eles fazem a convocação extraordinária, tem que avisar os vereadores, pelo menos, no mínimo, 24 horas antes da sessão, conforme está ali no parágrafo 4º do artigo 13. Então, uma informação importante ali, essa disposição. E o parágrafo 6º prevê que é vedado, é proibido o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Quer dizer, o fato de ter uma sessão a mais na semana não vai fazer com que o vereador ganhe mais por isso. É proibido pagar adicional, hora extra, ou seja o que for, por essa sessão extraordinária. Bom, o artigo 14 prevê que, em regra, as disposições são tomadas por deliberação da maioria simples, presente no mínimo a maioria absoluta dos vereadores. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina não, né? A gente viu que são 13 vereadores, conforme está aqui na lei orgânica, né? Então, partindo de 13 vereadores, aí hoje tem sessão na Câmara. Bom, a sessão na Câmara hoje só vai poder deliberar alguma coisa se mais da metade dos vereadores estiverem presentes. Quer dizer, eu preciso que pelo menos 7 vereadores estejam presentes. Por quê? Se tiver só 6 vereadores na sessão, não pode votar nada. Se tiverem 7, pelo menos, pode votar. E aí como é que eu aprovo? Pela maioria dos presentes. Supondo que foram só 7 mesmo, com 4 votos eu já tenho a maioria. Se foram 9 presentes hoje, aí eu vou precisar de 5 votos para aprovar. Então, e assim sucessivamente, né? Então é assim que funciona a deliberação da Câmara. Se estiverem todos presentes, aí eu vou precisar, claro, de 7 votos para aprovar alguma deliberação. Então é sempre assim, tem que ter pelo menos 7 vereadores presentes e dentre os presentes a maioria vence. É assim, em regra, que vai ser feita a deliberação na Câmara. Exceção vai ser quando a lei disser que algo é por maioria absoluta. Maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores. Então, sendo 13 vereadores, a maioria absoluta sempre vai ser 7. E quando algo tem que ser votado por maioria absoluta, não importa se estão presentes 13, 12, 11, 10, 9, 8 ou 7. Porque eu sempre vou precisar de 7 votos. Vamos supor que tem hoje um projeto a ser votado por maioria absoluta e tem só 7 vereadores presentes. Ele só vai ser aprovado se todos votarem a favor. Porque a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, enquanto que a maioria simples é mais da metade dos que estiverem presentes naquela votação. Muito bem. E tem casos ainda que vai ser por 2/3, né? Como emenda à lei orgânica, eu vou precisar de 2/3 dos vereadores para aprovar uma emenda à lei orgânica. Bom, seguimos e nós temos no artigo 15 que o presidente da Câmara, como ele está coordenando a sessão, ele não vota sempre. É porque o presidente da Câmara, ele comanda a sessão, né? Ele dá a palavra para o vereador, dá a palavra para o outro, manda um votar, manda o outro votar, ele vai conduzindo. Então, como ele está lá na frente, na mesa, conduzindo a sessão, geralmente ele não vota. Ele só vai votar nas 3 situações listadas no artigo 15. E a banca pode perguntar, quando que o presidente da Câmara de Rio Pardo vota? Primeiro, quando houver empate. Está empatada uma matéria que exige maioria simples, que é a maioria dos presentes. Porque nas matérias que exigem maioria simples, maioria dos presentes, ele não costuma votar mesmo. Agora, se empatou, vamos supor lá, deu 6-6. Está 6-6. Quem é que desempata? O presidente. Aí o presidente decide. Segunda situação, o presidente vai votar quando a votação exige aprovação de maioria qualificada de 2/3. Todas as matérias que exigem 2/3 dos votos, o presidente vai votar. E também quando o regimento interno da Câmara admitir votação secreta, ou quando exigir quórum qualificado, o presidente também vota. Nos demais casos, o presidente não vai votar, a não ser que dê empate, e aí ele vai lá e desempata. O artigo 16 prevê que as sessões da Câmara são públicas e o voto ele é aberto, exceto caso de votação secreta, que seria a exceção. Em regra,
As sessões são públicas e a gente sabe em que cada vereador votou. O artigo 17 prevê que as contas do município relativas à gestão financeira de cada ano, de cada exercício, vão ser amplamente divulgadas, observado, claro, as normas lá da legislação federal sobre isto. E a Câmara, após receber o parecer prévio, ela vai disponibilizar para consulta pública as contas do município. Qualquer pessoa, pelo prazo de 60 dias, pode ir lá olhar as contas da prefeitura e apresentar impugnações. Hoje em dia, a lei de responsabilidade fiscal exige que o ano inteiro as contas fiquem disponíveis por um princípio de transparência, mas tem essa disposição na lei orgânica que pode aparecer em prova. Então, se eles perguntarem por qual prazo todo ano que as contas ficam à disposição lá na Câmara, 60 dias após o recebimento do parecer prévio. Como é que funciona essa prestação de contas? Todo ano, o prefeito vai prestar contas sobre o ano anterior, né? E aí o prefeito aqui de Rio Pardo, ou prefeita, conforme for, vai encaminhar a sua prestação de contas para o Tribunal de Contas do Estado. Esse Tribunal de Contas ele faz um parecer prévio, sugerindo aprovação ou reprovação. E ele manda esse parecer prévio para a Câmara de Vereadores. Aí a Câmara de Vereadores, quando recebe do TCE, por 60 dias deixa lá à disposição de qualquer contribuinte as contas que o prefeito apresentou, já com o parecer prévio do Tribunal de Contas. E qualquer cidadão pode ir lá olhar, impugnar e tudo mais. O artigo 18 prevê que na abertura da sessão legislativa, quando começa então o ano legislativo, lembra, legislatura 4 anos, cada ano é uma sessão legislativa. Então, na abertura de cada ano legislativo, o prefeito do município ele vai mandar uma mensagem e o plano de governo para a Câmara de Vereadores, expondo a situação do município e solicitando algumas providências que ele precise da Câmara. Então, como uma forma de transparência e de fiscalização que a Câmara faz sobre a Prefeitura, o prefeito tem que mandar todo ano para a Câmara uma mensagem comunicando como é que está os assuntos do município, como é que estão, e também qual é o seu plano de governo. Sempre que o prefeito quiser, ele também pode solicitar uma sessão para ele comparecer à Câmara e expor algo para os vereadores. O artigo 19, ele prevê que a atividade de fiscalização e de controle externo da Câmara. Por que controle externo? Porque nós temos a Câmara fiscalizando a Prefeitura. E isso é um controle externo. Por que é um controle externo? Porque vem de fora. É outro poder, é o poder legislativo fiscalizando o executivo. Dentro da Prefeitura, também vai ter o controle interno. O controle interno vai ser um órgão de auditoria, de controladoria do município, que fiscaliza a ele mesmo. Então, se a banca trocar interno por externo, está errado, porque a Câmara não faz controle interno sobre a Prefeitura, ela faz um controle externo, controle de fora. Já a própria Prefeitura vai ter um órgão que faz um controle interno, um controle por dentro, certo? Muito bem. E aí tem ali os instrumentos que a Câmara tem para fazer esse controle externo que ela faz, que é convocando secretários para comparecer e prestar informações e também formulando pedido escrito de informação para o prefeito. Porque a Câmara, como ela fiscaliza a Prefeitura, ela sempre pode convocar secretários ou pedir informações por escrito para o prefeito. E tem que ser atendido. O parágrafo 2º prevê que o não atendimento desse pedido escrito no prazo de 30 dias ou a recusa do prefeito em responder importa em crime de responsabilidade. E o prefeito pode então sofrer um impeachment e ser destituído se ele não prestar a informação que a Câmara solicitou. O artigo 20 fala sobre a CPI. Com certeza tu já ouviu falar nisso, né? CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma comissão de vereadores que é formada para investigar um fato determinado por um prazo certo. A CPI geralmente ela é muito mais política do que técnica, porque geralmente os vereadores fazem isso para mostrar para o povo que eles estão fiscalizando ou até mesmo para jogar as pessoas contra alguma situação que está acontecendo. Às vezes também para apurar uma irregularidade que esteja de fato acontecendo, mas geralmente não precisa, porque geralmente quando tem irregularidade já tem outro órgão que apurou, já tem o Ministério Público, já tem Tribunal de Contas que percebe antes, né? Mas é possível que os vereadores então também façam uma inspeção quando perceberem algum problema, algo a ser examinado. E aí eles criam essa CPI, e para criar uma CPI, e é isso que vai cair na tua prova,
é necessário a assinatura de 1/3 dos vereadores. Um vereador sozinho não pode criar uma CPI. Então, quando um vereador, geralmente da oposição, quer criar uma CPI, ele vai conversar com outros vereadores para convencer outros vereadores que eles devem fazer aquela investigação, aquela CPI. E ele vai precisar convencer seus colegas a ponto de ter pelo menos 1/3 dos vereadores com ele. Tendo 1/3, ele já pode, então, já vai dar certo, né? Já vai ser apresentada a criação dessa CPI. Muito bem, a próxima sessão trata dos vereadores. E aí nós temos uma série de detalhes para comentar acerca dos vereadores aqui. O artigo 21 prevê proibições que o vereador tem. E essas proibições, elas podem começar desde a expedição do diploma ou desde a posse. Vamos entender melhor isso aqui. É que é o seguinte, pessoal. A expedição do diploma do vereador, ela é antes dele tomar posse. Porque lá no mês de outubro do ano anterior ao início do mandato, a gente vai às urnas e elege, né? Lá o vereador está eleito. Ele ainda não é vereador aqui. Aí depois disso, geralmente ali pelo mês de dezembro, a Justiça Eleitoral, analisando a documentação da campanha e da candidatura, comprova e expede o diploma do vereador. E diz para ele, vereador, o senhor que for eleito aqui em outubro, está aqui o seu diploma. Pode no dia 1º de janeiro comparecer para tomar posse. E é o que ele faz. No dia 1º de janeiro, junto com o prefeito e vice, os vereadores tomam posse. Bom, e por que eu expliquei isso aqui? Porque o artigo 21, ele prevê proibições que o vereador vai ter desde a expedição do diploma, enquanto que o inciso 2 traz proibições que o vereador vai ter desde a posse. Em ambos os casos, no momento que o vereador incorre em uma dessas proibições, ele está sujeito a perder o mandato, como a gente vai ver. O artigo 22, ele prevê que o mandato do vereador pode ser extinto por duas formas, por renúncia escrita, quando o vereador não quer mais atuar como vereador, ou no caso do falecimento. Essa é uma extinção normal do mandato. Já o artigo 23, ele traz situações que o vereador vai perder o mandato. O vereador não pediu, mas vão tirar dele o mandato. E vai acontecer isso quando ele descumprir essas proibições dos incisos 1 e 2 do artigo 21, ou se ele se utilizar do mandato para praticar um ato de corrupção, de improbidade ou ato atentatório às instituições, se ele proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na conduta pública, é a chamada quebra do decoro parlamentar, deixar de comparecer, faltar às sessões sem motivo justificado e aceito, a terça parte, quer dizer, a 1/3 das sessões ordinárias ou a 5 extraordinárias. O vereador que perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, por exemplo, que foi condenado num processo de improbidade, e aí os direitos políticos dele ficam suspensos, ele não pode continuar no mandato. Se ele sofrer uma condenação criminal transitada em julgado, em delitos que impeçam esse acesso à função pública. Se a Justiça Eleitoral decretar, a Justiça Eleitoral faz isso quando descobre que houve alguma irregularidade nessa eleição. Ela pode também anular a eleição e decretar a perda do mandato. Ou ainda se o vereador fixar residência fora do município, porque o vereador tem que continuar no município durante o mandato. Bom, o artigo 24 prevê que o processo de cassação do mandato vai observar a legislação federal sobre o assunto. E o importante no artigo 24 está no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. O parágrafo 1º ele prevê que nos casos incisos 1, 2 e 3, ou seja, quando o vereador vai perder o mandato porque incidiu em uma dessas vedações aqui, ou porque se utilizou do mandato para um ato de corrupção e improbidade, ou no caso da quebra do decoro parlamentar, nesses 3 casos, antes dele perder o mandato, ele ainda pode se salvar, porque ele só vai perder o mandato se os vereadores aprovarem a perda do mandato. Por voto de maioria absoluta, se mais da metade dos vereadores concordarem que eles percam o mandato. Já nos casos dos incisos 4 a 6, que é quando ele falta, quando tem os direitos políticos suspensos ou é condenado criminalmente, nesses casos não tem votação. Nesses casos vai ser só declarado pela mesa. E aí, verificado uma dessas hipóteses, já vai ter perdido o mandato. O artigo 25A, ele fala sobre o subsídio dos vereadores. E aqui
é uma cópia da Constituição Federal, que traz o seguinte, traz limitações. Conforme o número de habitantes do município, existe um percentual do que ganha um deputado estadual que pode ser pago por um vereador. E aqui a lei orgânica colocou todas as populações possíveis, né? Ao invés de colocar só a população aqui de Rio Pardo ou aproximada, não, colocou todas. E aí, vocês vão perceber das letras A a F, que conforme aumenta a população, aumenta o percentual do que ganha um deputado estadual que pode ser pago para um vereador, certo? Essa que é a ideia desse artigo 25A. Em outros municípios, a banca não cobrou. Isso não quer dizer que ela não pode cobrar no nosso concurso. Ela pode cobrar. Qual é esse percentual? Não costuma, mas pode cobrar. Então é importante ler várias vezes e memorizar, conforme o número de habitantes, quanto por cento que o vereador pode ganhar do que ganha um deputado estadual. Já no artigo 25B, tem uma outra proporção que envolve o total de despesa da Câmara de Vereadores, do Poder Legislativo. E o total de despesa, ele também vai ter um percentual conforme a população do município. E o percentual vai ser de 7% se tiver até 100 mil habitantes. Se tem entre 100 e 300 mil habitantes, aí já reduz para 6%. Se tem de 300.001 até 500 mil habitantes, reduz para 5%. Depois de 500.001 a 3 milhões de habitantes, aí reduz para 4,5%. Bom, aí depois nem existe no Rio Grande do Sul, nem Porto Alegre tem tanta população, né? Mas ali seria entre 3 milhões e 1 a 8 milhões de habitantes, 4%. E um município com mais de 8 milhões de habitantes, tem poucos no Brasil que chegam nisso, aí seria 3,5%, certo? Esses são os critérios que vêm lá da Constituição Federal também. Não aparecem muito, mas claro, sempre é importante a gente ler e reler, porque se a banca cobrar, a gente tem possibilidade de lembrar e acertar a questão. Bom, o parágrafo primeiro é importantíssimo. A Câmara de Vereadores, ela não pode gastar mais do que 70% da sua receita com folha de pagamento. Então, do que a Câmara tiver que aplicar, ela não pode gastar mais do que 70% só pagando salário dos servidores e subsídio dos vereadores. O parágrafo 2º traz situações que constituem crime de responsabilidade do prefeito, sujeitando o prefeito até um impeachment. Efetuar repasse que supere esses limites, não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, isso aqui é muito importante. Se o prefeito não encaminhar o repasse até o dia 20, ele pode também ser destituído, pode sofrer um impeachment. Se enviar menor do que fixado na lei orçamentária, porque a lei orçamentária ela prevê quanto que a prefeitura tem que repassar todo mês até o dia 20 para a Câmara. Se o prefeito não repassa até o dia 20 ou repassa menos, está sujeito a sofrer impeachment, está cometendo crime de responsabilidade. E também é crime de responsabilidade do presidente da Câmara não respeitar o parágrafo 1º, que é aquele limite de gasto de 70%. Bom, o presidente da Câmara ele tem uma verba de representação, ele ganha mais que os outros vereadores, por estar assumindo a função de presidente, além de ganhar o mesmo que todos os vereadores ganham, ele ganha uma verba a mais, que é a verba de representação. Bom, e depois o artigo 29 traz as situações que o vereador não perde o mandato, porque vejam, a gente viu as situações que o vereador perde o mandato. Quando que o vereador não vai perder o mandato? Quando ele é investido como secretário, lembra? Eu comentei. O vereador que é convidado para ser secretário municipal, ele vai ficar afastado da função de vereador, um suplente assume no lugar dele, e ele vai ser secretário. Não quer mais ser secretário, pode voltar e reassumir o mandato. Então, o vereador não perde o mandato quando assume como secretário. E eu já vi cair em prova isso. Assinar a alternativa com o vereador não perde o mandato. Aí a banca copia 4 daquelas situações que a gente viu que ele perde o mandato, e coloca essa aqui, que seria a resposta, porque nesse caso ele não perde, ele só se afasta. A qualquer momento ele pode reassumir o seu mandato e o suplente sai. Também não perde o mandato o vereador que se licenciar por motivos de doença ou para interesse particular. Nesse caso é uma licença sem remuneração de 30 a 120 dias a cada ano. Ou ainda uma licença sem remuneração para assumir um cargo público fora da esfera municipal. Imagina um vereador que ele é convidado para assumir um cargo público no Estado, por exemplo, ele quer assumir, ele pode também se licenciar sem remuneração e, nesse caso, não perde o mandato. Bom, e o suplente, então, quando ele é convocado, nos casos que ele é convocado,
é sempre a partir do 16º dia. Nos 15 primeiros dias de afastamento, o suplente não chega a ser chamado. Agora, passou disso, já chama o suplente, certo? Bom, pessoal, terminamos aqui a primeira parte da nossa aula sobre a lei orgânica. No próximo vídeo eu volto para a gente ainda conversar sobre o legislativo. Tem ainda alguns assuntos que caem bastante em prova que a gente vai aprofundar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.